Pessoal, vamos continuar com as nossas questões para o IFRJ. Hoje nós vamos falar sobre MMC, MDC. Vamos ver essas duas questõezinhas que caíram aqui no IFRJ 2018. Primeira questãozinha diz assim, né? 3 países vizinhos realizam regularmente reuniões sobre meio ambiente. O país A realiza de 4 em 4 anos, o B realiza de 6 em 6 anos e o C de 7 em 7 anos. Quando o ano das reuniões coincide nos 3 países, eles realizam uma conferência. Então, só vai existir a conferência quando os 3 países coincidirem essas reuniões. Se a última conferência entre os países A, B e C sobre o meio ambiente ocorreu em 2016, a próxima conferência vai ocorrer em... Olha, esses tipos de questões em que relata-se com frequência ocorrendo algum fato, né? Igual isso daí, né, que vai ocorrer essa reunião, é problema típico de MMC. Então, nós vamos simplesmente calcular, vamos colocar aqui, ó, vamos calcular que o MMC de 4, 6 e 7. Beleza? Nós vamos achar aqui o passar dos anos em que isso aqui vai ocorrer de novo. E como a última conferência foi em 2016, a gente vai somar com o valor que a gente vai achar aqui desse MMC. E acabou a questão. Tranquilo? Então, vamos lá. 4, vamos colocar aqui o ponto e vírgula mesmo. 6 e 7. Vamos baixar aqui a nossa reta vertical. E lembrando aí, ó, quem não lembra, né? Quem não se ligou ainda, o conjunto dos números primos, para a gente fazer aquela decomposição ali, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e por aí vai. Ok? Então, tem número par aqui, ó, o 4 e o 6, então eu começo pelo 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, repete o 7, que não é divisível por 2. Ainda tem divisível por 2? Tem, então continuo por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 a gente repete, o 7 a gente repete. Bom, agora é por 3, né? Então, o próximo primo lá é o 3. Então, repete aqui o 1, 3 por 3 dá 1, e o 7 a gente repete. Bom, 7 é primo, então ele é o próximo. Beleza? Aqui eu vou ter 7 por 7 dá 1. Bom, o nosso MMC, então, vai ser esse produto. Esse produto aqui, ó. 2 ao quadrado, porque ele apareceu 2 vezes ali nos fatores, né? Vezes 3, vezes 7. Então, 2 ao quadrado é 4, e 3 vezes 7 é 21. Então, vai ficar 4 vezes 21. Isso vai dar quanto? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 84. Então, passando-se 84 anos, os 3 países vão coincidir. Tá? Mas não é 84 que ele quer. E nem tem aquela alternativa ali. Então, nós temos que fazer o quê? A última conferência foi em 2016, mais 84 anos depois, os países vão coincidir as reuniões e vai ter uma conferência. 10 vai 1, aqui vai dar 10, vai 1, né? 1 mais 0 é 1, 2100. Isso aí, ó, de acordo com a letra D. Tranquilo? Vamos fazer mais umazinha? Vamos lá. Vamos buscar aqui a próxima questão. Aí a nossa próxima questão. Veja bem, caiu também em FRJ 2018. Olha a leitura, né? Economia colaborativa, a tendência que está mudando o mercado. A nova organização da economia mundial facilita a troca de produtos e serviços, sem focar o lucro. A economia colaborativa, compartilhada ou em rede, como também é conhecida, é um movimento de concretização de uma nova percepção de mundo. Ela representa o entendimento de que, diante de problemas sociais e ambientais que se agravam cada vez mais, a divisão deve ser necessariamente deve
necessariamente substituir o acúmulo. E aí, blá, blá, blá. Trata-se, assim, de uma força que impacta a força como vivemos e, principalmente, fazemos negócio. Um grupo de pessoas que sempre conversavam através de uma rede social resolveu se unir para trabalhar na chamada economia colaborativa. Eles conseguiram juntar 90 livros didáticos. Começou a aparecer os dados, né? E 60 livros de literatura brasileira para que fossem expostos em feiras de trocas de livros. Bom, então eu tenho lá 90 livros didáticos, vou colocar aqui, ó, 90 livros. Vamos chamar aqui LD didáticos. E 60 livros, o quê? Literatura brasileira. Vamos chamar de LB. Tranquilo? Bom, eles decidiram que iriam expor em diferentes lugares, dividindo os livros, obedecendo ao seguinte critério: cada feira tem que possuir sempre a mesma quantidade de livros expostos. E em cada feira sempre haverá um único tipo de livro, ou só didático, ou só de literatura. Obedecendo ao critério acima, para que se tenha a maior quantidade de livros possíveis em cada feira, o número de livros em cada feira deve ser igual a. Gente, quando ele colocou aqui, ó, haverá sempre um único tipo de livro, obedecendo ao critério acima para que se tenha a maior quantidade de livros possíveis. Isso é problema típico de MDC. Então, a gente vai fazer aqui o MDC de 90 e 60, tá? Vamos lá. Vamos tracejar aqui, ó. Vou fazer pelo método do algoritmo de Euclides, mas depois também vou fazer pelo método das divisões por decomposição em fatores primos, tá legal? Então, vamos entender isso aqui. Por que que esse método de algoritmo de Euclides é tranquilo? Ele é tranquilo quando você tem números mais complicados, ruim de você fazer a decomposição, tá? Em que nessa primeira linha horizontal aqui não fica ninguém, por exemplo, né? Aqui não fica nada. Mas nesta linha aqui, a gente vai colocar os quocientes, tá? Então, aqui vão ficando os quocientes. Nesta linha do meio vão ficando aqui os divisores e, no caso, os dividendos. E aqui, nesta última e terceira linha horizontal, viu, galera? Ficam os restos. Então, pego 90 dividido por 60, beleza? Isso vai dar 1, ó, quociente 1, tá? 1 vezes 60, 60. Para 90, 30. Sobrou 30 aqui. Esse resto vai ser o próximo divisor, beleza? Então, o 60 agora é o dividendo e o 30 é o divisor. 60 dividido por 30, isso dá 2, né? 2 vezes 30, 60. Para 60, nada. Quando deu o resto zero, significa que esse último valor aqui do dividendo, ele é o MDC. Acabou, tá? E a questão já acabou. É letra C, tranquilo, tá? Agora vamos entender aqui como é que seria essa situação, né? Seria como? Ó, eu teria, então, os 90 livros didáticos dividido por 30. Então, eu vou ter três feiras com livros, o quê? Didáticos. Tá legal? E se eu pegar agora o 60 e dividir por 30, eu vou ter, por 30, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 feiras com livros de literatura brasileira. Beleza? Tranquilo? Agora veja bem, professor, eu não sei fazer e agora que eu estou começando a entender para fazer pelo esse algoritmo de Euclides, eu poderia fazer a simples decomposição em fatores primos e encontrar o MDC? Sim, olha bem. A gente pode fazer com tranquilidade somente pela decomposição em fatores primos. Vou colocar aqui o traço aqui melhor. Vamos lá. Bom, os dois são pares, então é por 2. Repara que esse fator primo aqui, 2, ele divide o 60 e o 90, então ele é um fator comum. Aí a gente seleciona ele, porque ele vai fazer parte do MDC. 60 por 2, 30. 90 por 2, 45. Beleza? Tá? Então, a gente continua por 2? Continua por 2. Aqui vai dar 30 por 2 dá 15. E aqui o 45 a gente repete. Agora,
Não são mais por 2, né? Porque não tem par. Então, agora é por 3. 15 por 3 dá 5 e 45 por 3 dá 15. Continua por 3. Mas perceba que esse fator 3 aqui, ele dividiu o 15 e o 45. Ah, então ele é fator comum, ele faz parte do MDC. Beleza? Por 3, vamos lá. 5 a gente repete, e o 15 vai dar 5. Esse 3, você percebeu que ele não dividiu o 5, então ele não é fator comum. Bom, agora os 2 por 5. Esse 5 aqui vai ser fator comum, porque ele divide tanto esse 5 e esse 5, obviamente, né, galera? Bom, então aqui eu tenho meu MDC, vai ser o produto desses aí que eu destaquei como fator comum. Ó, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Então, esse MDC vai ser 2 vezes 3, 6, 5 vezes 6, 30. Olha aí, igualzinho bateu lá em cima, a gente já teria acabado a questão há muito tempo, né? Bom, e o MMC? Ah, o MMC você já sabe fazer, que é só fazer o produto geral aqui, ó. 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 12, 36, 36 vezes 5, estou fazendo aqui rápido, né? Isso vai dar o MMC. Quanto que dá aí? 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, 18. 180. Beleza? Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 36. E 5 vezes 36, 180. Ok? Deu para perceber esse tipo de questão MDC, quando geralmente ele fala a maior quantidade de livros possíveis. Valeu? Tranquilo, galera? Espero vocês na próxima aulinha, falando sobre as nossas questõezinhas aí do IFRJ. Forte abraço, bons estudos.